Bom dia, Brasil! Ei, bom dia pra você! Agora são 7 de novembro. Quem se lembra dessas frases rápidas e aceleradas? Ou lembra daquele também que dizia assim: você vai ver aqui agora. Lembra Gil Gomes? Você lembra dos grandes radialistas da Bandeirantes, da CBN, da Rádio Globo, da Rádio Band de São Paulo? Parabéns! Hoje é dia do radialista, gente. Comecei no rádio aos 10 anos de idade. Bem, quando o radialista tinha que falar impostado, vem aí mais um programa! Era assim, nos anos 90. Os bastidores do rádio. Os bastidores do rádio. Depois chegou a época das emissoras ZYD 349, 345, está no ar agora, Red Hot Chili Peppers. E a era do radialista metralhadora, onde o vozeirão ficou para trás. Gente, feliz dia do radialista, todos os comunicadores do Brasil, os maiores jornalistas, os maiores telejornalistas do Brasil começaram no rádio. Datena, Lombardi. Quem se lembra do Lombardi? Pois não, Silvio. Ela vai receber do nosso programa uma batedeira de bolo árduo no valor de R$1.000. Quem se lembra do Lombardi? Grande Lombardi. Grande radialista, camarada que revolucionou o rádio, entendeu, nos anos 70, e logo depois já começou a fazer os trabalhos com o Silvio Santos. Celso Portiolli começou no rádio em Ponta Porã, no Mato Grosso, aqui na divisa, entendeu? Rodrigo Faro também começou no rádio, aquele menino que apresenta, enfim, são muitos. Ciderley Clay, meu amigo do rádio, fez a abertura da novela América da Globo, trabalhamos juntos no rádio. O primeiro carro que eu comprei foi dele, professor Clemente do Carmo, um Opala 1972, é o cara que grava as vinhetas do Marco Brasil. A partir de agora, nas arenas do Brasil, um novo show. Vem aí, Marco Brasil. Entendeu? Radialista, meu irmão, feliz dia do radialista. Uma homenagem do radialista também, pastor Anderson Marcelino. Sou apaixonado pelo rádio, pela comunicação. Feliz dia do radialista. Hoje é 7 de setembro, estamos ao vivo pela TV Voz. Temperatura na casa dos 27 graus centígrados. Estamos ao vivo para o Brasil e o mundo, direto da Terra das Cataratas, com o programa Amigos de Foz. E é mais uma edição do programa Amigos de Foz nas eleições 2020. Hoje, recebendo candidatos. Aí você tira o S e veio só o candidato Dantas Duarte. Seja bem-vindo ao programa Amigos de Foz, na manhã desse dia. É muito bom a sua participação. Tem um pensador da filosofia que diz assim, que as maiores oportunidades da vida favorecem mentes preparadas. Outra coisa que eu vou dizer para as pessoas que estão em casa: a Bíblia orienta você a acreditar e valorizar o tempo dos pequenos começos. Ninguém começa ali em cima, começa aqui embaixo. Para você chegar nas coisas grandes, primeiro precisa passar pelas coisas pequenas. Quando você sai do zero para as coisas grandes, um dia vai ter que voltar lá atrás para saber o que são as coisas pequenas. Exato. E aí vai ser muito triste a experiência que você vai ter, né? Silvio Santos era camelô. Você já pensou se ele se tornasse o Silvio, dono do SBT, e hoje fosse um camelô vendendo na Praça da Sé? Ele seria tido pela mídia nacional. O Silvio quebrou. Silvio Santos quebrou. Ficou sabendo que ele perdeu o SBT, não é dono de mais nada, e agora vende pastel na Praça da Sé, está vendendo bugiganga lá. Não, primeiro camelô e hoje um dos maiores empresários do Brasil. Então valorize o tempo dos pequenos começos. Na manhã desse dia nós temos a honra de recebermos aqui no programa mais uma vez, hoje eu estou meio radialista, hein? Para valorizar o dia do radialista, hoje eu estou meio radialista. Dantas Duarte, seja bem-vindo ao programa Amigos de Voz, pela segunda vez, um menino inteligente, que tem um discurso muito maduro e vai participar do programa com a gente hoje, debatendo aí propostas e planos de governo. Daqui a pouquinho você vai falar, e também o mestre Jurandir do Carmo. Mais uma vez, é a 7ª edição do programa Amigos de Foz hoje, né, Jurandir? Oitava. Oitava edição do programa Amigos de Foz.
comentando aí os principais candidatos a vereador por Foz do Iguaçu, aqueles que almejam estão trabalhando para conseguir uma cadeira na Câmara de Vereadores e querem legislar em prol do povo a partir do dia 1º de janeiro. Dantas Duarte, 3 minutos na tela para as suas apresentações iniciais. Muito bom dia a quem está nos assistindo, nos ouvindo. Parabéns, né, Anderson, pelo Dia do Radialista. Acho muito bacana assim, o jeito que você apresenta o programa. E, vocês cumprem um papel muito importante aí no nosso país, né, que é levar a informação adiante. E obrigado. Programas como esse aqui que estão dando espaço, né, para candidatos como eu, que é a minha primeira vez na política, estarem aqui expondo as ideias, né, explicando as situações. Bom dia também, Jurandir. É um prazer muito grande estar aqui com vocês outra vez. E é uma oportunidade, né, chegando perto da eleição, da gente reafirmar o que já foi dito, né, esclarecer mais algumas coisas que ficaram soltas ainda e irmos nessa direção, né? Estamos chegando aí no dia decisivo para a nossa cidade. A gente reclama tanto aí durante os 4 anos, né, de que nada é feito, de que ninguém aparece, mas temos mais uma vez essa oportunidade de mudar esse cenário. E isso está na mão do eleitor, né? Cabe ao eleitor agora fazer sua parte, colocar gente séria lá dentro, e temos bastante opções nessas eleições, né? E eu sou uma dessas opções. Estou aqui para falar também das minhas ideias, né? Defender minhas bandeiras e contribuir para esse debate, né? Porque é muito importante a gente colocar ideias em prol da nossa cidade para que a gente construa uma nova perspectiva, né? Então estou aí à disposição e obrigado aí pelo espaço. Já que está sobrando 1 minuto do nosso convidado, Dantas, posso fazer um questionamento a ele? Lógico, fica bom. Não, hoje eu vou falar só como radialista, pois meu mestre Jurandir do Carmo com uma palavra. Dantas, desde a primeira vez que ele veio à TV, ele cultivou um carisma da população em geral, da juventude, nós também, né, Anderson? Então eu comecei a acompanhar o seu trabalho pela rede social e vejo que você está com sua bicicleta eleitoral. E cada dia você faz um trajeto diferenciado, né, com várias dificuldades, vários obstáculos. Queria que você contasse para nós como é que está sendo essa experiência, como é que está sendo ver os 4 cantos da cidade em cima de 2 rodas. E com as dificuldades que você já colocou aqui para nós da mobilidade urbana, né? E também esse calor que fazem Foz do Iguaçu durante o dia. Eu trabalho com moto durante o dia e sinto o asfalto, às vezes, assar as pernas. Agora imagine você de bicicleta. Então relate para nós e para o eleitor que está te assistindo, como é que está sendo essa experiência, fazer uma campanha na cidade de quase 40 graus e sobre 2 rodas, todos os dias. Isso tem que tirar o chapéu para esse seu poder de persuasão. Isso é desafiador, né? Ao mesmo tempo em que eu busquei inovar na forma de fazer uma campanha política sobre bicicleta, é também um protesto. Um protesto em relação à falta de estrutura que a gente enfrenta aqui na nossa cidade, aos perigos que o ciclista se coloca quando vai em uma via pública, né? Veja bem, por exemplo, a Avenida JK. É uma das principais rotas ciclísticas da nossa cidade, mas é lá que está o conflito, né? Por quê? Porque a gente não tem uma ciclovia que atenda aos ciclistas e a gente tem que dividir também os tipos de ciclista que andam de bicicleta, né? Tem o pessoal do fim de semana, tem o pessoal que vai para o trabalho, tem o turista, né, que poderia alugar uma bicicleta, mas a gente não dispõe disso também. E tem os grupos, né, como a gente estava comentando agora há pouco, que poderiam utilizar as faixas, mas como não tem uma legislação que institua a ciclorrota, a gente tem um conflito entre os motoristas, né, que se sentem incomodados pela ocupação da faixa. Sobre a campanha em si, né? O calor de Foz é triste mesmo, né? Mas eu estou tomando banho de protetor solar toda vez que eu saio, estou me cuidando bem para isso, né? E estou buscando atingir todas as regiões da cidade. Com essa bicicleta, tem meu banner, estou levando o banner atrás e o pessoal tem percebido isso pela rua, chama bastante atenção. Mas, muito além disso, né? A bicicleta é muito versátil, então eu consigo entrar nos bairros e ficar um tempo ali conversando com o eleitor, né? E o eleitor vê, poxa, olha que bacana, o cara vem lá da Vila Portes e está aqui no meu bairro, que é longe, né? O pessoal já pergunta, de que bairro você é? Eu sou da Vila Portes. E ainda está aquela ideia de que o vereador é um vereador de bairro, né? Sim. Mas não, o vereador ele é para a cidade toda, né? Qualquer cidadão que for levar alguma reivindicação para o vereador terá que ser atendido, porque é obrigação desse vereador atender. E tem sido sim um desafio, mas tem sido muito bacana, né? Me planejei para poder estar na rua aí com a bicicleta e eu acho que os resultados estão sendo sim muito bons. Estou gostando bastante dessa experiência e tomara que os ciclistas da nossa cidade percebam também, né?
porque é uma campanha direcionada para esse nicho, mas atende todos os outros que eu busco trabalhar também, que é o meio ambiente. A gente tem que ver que é uma campanha ecológica, né? Não estou gastando combustível, estou me exercitando, né? Promovendo a saúde, promovendo o ciclismo também, que a nossa cidade tem uma aptidão para o ciclismo que é muito grande. Bacana. Numa distribuição, Dantas Duarte 9.300. Hoje estamos no pique do rádio. Hoje estamos no pique do rádio. Estamos animados. Agora a Warner Bros. Pictures Television apresenta o mestre Jurandir Carlos. Vai a sua apresentação no estilo global, radialista ou TV Foto. Vai lá, Jurandir. Bom dia a todos. Bom dia! Bom dia! Aê! Bom dia, Vietnã! Lembra? Lógico, gostei, hein? Então, essa Esse é o mestre Jurandir do Carmo no tom, valorizando hoje aí o dia do radialista. Dia do radialista. Então vamos lá. Mas é bacana essa nostalgia que você trouxe aí referente ao dia do radialista, né, Anderson? Algumas pessoas não conhecem como se fazia rádio no passado, e aí hoje várias rádios via web, né, trouxe um modelo diferenciado. Lembra das trilhas do rádio? YJ259 740 kHz, ondas médias de 49 metros. Lembra? Lembro. Isso dos anos 80, meu irmão. O importante é que o Anderson já está confessando a nossa idade, né? Meu Deus do céu, uma empresa do grupo IMC de comunicação. Lembra? Era assim que funcionava. Você gostava de ouvir a rádio. Na nossa adolescência tinha os programas destinados à área juvenil, onde você podia pedir música, mandar recadinhos na rádio. Era interessante. O domingo se dava em cima disso. Ficar ouvindo o programa e mandar mensagens. Assim, o nosso grupo de jovens cresceu lá nos anos... Os anos 80. 80 para o início de 90. As pateras na avenida, né? Isso, mais ou menos isso. Gente, era bom demais. Eu era um apresentador de paqueras na avenida aí nos anos 90, nos anos 80. E era sucesso, né? Rapaz, era rapidinho, você juntava 3.000 pessoas na rua. Era uma loucura isso. Bacana. Então, bom dia, eleitor. Seja bem-vindo ao mais um programa, nosso 8º programa. Aí, restando 8 dias para as eleições do dia 15 de novembro. Então, são momentos cruciais, tanto para os candidatos, hoje nós temos aqui o nosso amigo Dantas, quanto para você, eleitor. Realmente definir em quem você quer eleger para a Câmara de Vereadores. Trazer algo inovador, algo diferenciado, que realmente vai atender os seus anseios. Dantas já expôs aqui um pouco da sua vida em cima da bicicleta. É interessante a fala dele, que me veio aqui em mente, nós poderíamos já pensar em algo diferenciado no turismo. Todo mundo fala que o turismo é o carro-chefe de Foz do Iguaçu, né? Então, por que não implementarmos aí as ciclovias e também nascer a ideia do turismo sobre 2 rodas? Um cicloturismo, né? Isso, porque você fala, hoje Foz não tem aí a possibilidade de locar bicicletas para turistas. As grandes cidades têm isso, né? Então, trazer umas parcerias diferenciadas, até das empresas que locam nas grandes cidades, nos grandes estados, para o nosso município. Pensa, você sai das cataratas e ao templo budista, até a Marca das Fronteiras sobre 2 rodas, a paisagem que terá, a visão que você vai ter, né? E aí começar o horário tarde, 5h30, 6 da tarde, até umas 8, 9 horas da noite, para aproveitar esse momento diferenciado. Então, acho que essa sua proposta sobre 2 rodas está te dando um visual diferenciado do que é a nossa cidade e também faz com que você tenha um compromisso diferenciado com o eleitor. Ainda mais aquele que utiliza a bicicleta, tanto para o lazer quanto para o trabalho. Que você está sentindo quais as dificuldades que é o dia a dia de estar pedalando. Mas eu também trago para você, Dantas, nosso eleitor, nosso ouvinte, um amigo Anderson, algumas pessoas não sabem ainda ter um comportamento adequado sobre 2 rodas. Ontem mesmo eu estava trabalhando no período noturno, e aí eu estava ali na rodoviária com a Avenida Costa Silva, e nesse sentido até Felipe Vancha, pela Avenida João Paulo II, tinha mais ou menos 80 ciclistas, e todos eles no meio da pista, não obedecendo o que determina a legislação, que seria próximo ao acostamento, tentar em uma fila única. Então, eles estavam disputando espaço, tanto com as motos, quanto com os carros de passeio. Então, amigo ciclista, tenha consciência. Quer pedalar, quer chamar o grupo para passear, para andar, para conhecer pontos diferenciados da cidade, faça com segurança, precaução. Cria aquele grupo, um líder vai na frente, coordenando quem está atrás, nunca sair desordenado. Por isso você poderá causar um acidente de trânsito e também colocar a vida do grupo em risco. Então tenha atenção, tenha todo cuidado.
Outra coisa também que eu observo, equipamento de seguranças, né? Nem todos estão com seus equipamentos de segurança, caso tenha um incidente aí, caia da bicicleta, ou tem uma freada brusca, acaba tendo uma colisão com outro ciclista. Então eu estava percebendo isso também. E à noite não esqueça das lâmpadas, né? A iluminação, mostrar para quem está vindo em sua direção que ali tem algo em movimento. Então é de suma importância todos os cuidados necessários para você estar andando de bicicleta com segurança, tanto no horário diurno quanto noturno. O noturno chama mais atenção, porque finais de semana os nossos motoristas parece que estão voando na cidade. Então todo cuidado é pouco para você, amigo ciclista. As palavras do mestre Jurandir do Carmo no programa Amigos de Voz. Estamos ao vivo pela TV Voz. O colega internauta, a sua participação é de vital importância no nosso programa. Então, a partir de agora, comece a compartilhar, enviando-lhe a sua mensagem de texto para o candidato que está presente no programa Amigos de Voz na manhã deste sábado, final de semana. É importante você interagir, você que é eleitor do Dantas Duarte e você que também é admirador do belíssimo trabalho que esse menino está fazendo na sua campanha política, que é um divisor de águas, é um diferencial do que está acontecendo com alguns candidatos e dentre eles o Dantas Duarte. Mas nós vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte e o segundo bloco do programa Amigos de Voz, ouvindo propostas e planos de governo do colega Dantas Duarte. Dia do Radialista. Dantas Duarte, nosso convidado na manhã deste sábado. Você tem 5 minutos na tela para expor propostas e planos de governo. Depois o mestre Jurandir do Carmo vai estar também comentando as suas ideias e propostas. Produção na tela, 5 minutos para o Dantas Duarte, candidato a vereador 90.300. Bom, eu vou começar falando um pouco da minha carreira profissional, né? Sou ex-militar, servi 4 anos na Marinha do Brasil e lá aprendi um pouco do que é administração pública. Eu trabalhava já com pagamento de pessoal militar e cumpria as rotinas administrativas da organização militar, né? Servi na Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul e na Capitania Fluvial do Rio Paraná também. Então deu para eu conhecer também as regiões do nosso país, né? E aqui dentro do estado do Paraná, conheci bastante parte da região oeste e do sudoeste também. Fiz missões, né, voei de helicóptero por aí, e assim eu comecei a conceber uma ideia do que é nosso território, né, do que é a nossa cidade de Foz do Iguaçu e em qual contexto que ela está inserida. Em 2012 eu comecei a cursar Geografia na FURG, Fundação Universidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, e fui transferido aqui para Foz em 2013 e transferi também para a UNILA, né, a Universidade da Integração Latino-Americana, onde eu terminei meu curso de Geografia em outubro do ano passado. Então isso me deu subsídio para eu poder pensar o que é a sociedade, como que a gente se organiza enquanto sociedade e por que somos assim, né? E nisso a gente começa a analisar as estruturas da sociedade. E uma dessas estruturas é a política, né? Porque a política, ela decide as coisas do nosso cotidiano, né? É ela que vai implementar as leis, ela que vai fazer acontecer toda a transformação, toda a construção que a sociedade precisa para se estabelecer. E isso se dá através da política, né? Então, analisando a política dentro da minha área de estudo, eu vi que tem muito pouca atuação, principalmente em relação ao meio ambiente. E como é que eu cheguei nessa conclusão, né? Comecei a pesquisar a poluição dos rios da cidade de Foz do Iguaçu. Por que uma cidade que é conhecida internacionalmente por suas cataratas, que tem um circuito turístico assim que a gente pode dizer que é luxuoso, tem também na cabeceira do Rio Boici uma favela onde as pessoas vivem palafitas como se fosse periferia de Belém do Pará, de Manaus, né? Uma cidade onde o dinheiro gira, que é produtora de energia elétrica, né? Que recebe provento de turismo e que não tem saneamento básico. E que não tem saneamento básico. Isso, para mim, é um completo absurdo. Em pleno século XXI, na região sul do Brasil, e isso aqui não fazendo distinção entre as regiões, mas dizendo assim que, poxa, é na região sul que está concentrada a renda do nosso país e que a gente tem essa ideia de desenvolvimento, né? Que as coisas são mais desenvolvidas e que a gente tem facilidade, né? Para ter mais coisas aqui do que no norte e no nordeste do Brasil, né? Eu ressalto aqui que eu sou nordestino, nasci em Salvador, na Bahia, mas como eu sou de família militar, o meu pai ele também é militar da reserva, a gente se mudou muito pelo Brasil, né, praticamente de 2 em 2 anos, então eu pude conhecer de perto o que é a realidade socioeconômica do nosso país.
eu sempre me perguntei desde pequeno por que a paisagem ela é tão diferente. Por que lá no Rio de Janeiro a gente tem tantas favelas e morro? Por que na Bahia a gente já tem uma pobreza assim que é no sertão, mas também tem favelas e tal? E comecei a me questionar, né? Então isso me ajudou a ter uma visão do que é a nossa sociedade e uma visão que busca contribuir para a solução dos problemas sociais. E encontrei subsídios para isso dentro da geografia. Então eu trago esse ano para o meu projeto político um projeto que tem uma base científica, uma base que eu rodei pela cidade de Foz do Iguaçu pesquisando poluição dos rios e cheguei à conclusão de que a gente tem que trabalhar moradia, saneamento básico e educação ambiental. Isso que eu proponho nesse projeto político nas eleições de 2020 não é a solução de todos os problemas da cidade, mas é o início de uma mudança que a gente precisa fazer. Uma mudança que a gente precisa fazer para garantir a sustentabilidade, né? Para que a sustentabilidade ela saia desse discurso empresarial e que atinja a sociedade. E o que é isso? É que as pessoas elas consigam se manter, né? Para que elas saiam da miséria, para que elas saiam ali de uma condição de falta de saneamento básico. E esse pensamento, o que é isso? Né? Não é fazer assistencialismo com as pessoas. É o dever do Estado de conduzir as pessoas para uma condição que elas possam andar sobre seus próprios pés, né? Para que o ser humano, o indivíduo, ele possa se desenvolver. E isso se dá através de política pública, política social. Eu só ando me perguntando assim, quantos votos eu preciso fazer para estar eleito? Né? Quais são minhas articulações que eu tenho que fazer, né? Com quem para poder chegar lá? Eu não estou pensando em política partidária, não estou contabilizando voto. Eu não deixei isso de lado, né? O que me interessa é trabalhar uma política pública consistente que atenda às demandas da sociedade e que através disso a gente possa implementar meios, né? Para mudar, por exemplo, a situação dos rios da cidade. Que nem eu falei, tem que trabalhar a moradia, que é um calcanhar de Aquiles aqui na nossa sociedade iguaçuense, trabalhar o saneamento básico, que em pleno século XXI muitos bairros ainda de Foz carecem de saneamento básico e muitas famílias, né? Nessa mesma cidade que é moderna, tecnológica e que recebe gente granfina do mundo todo, estão ali na beira do rio Boici morando em condições subhumanas. Então é com esse pensamento que eu chego nas eleições esse ano e espero sim, caso eu seja eleito, contribuir para a construção de uma nova perspectiva na nossa cidade, para que a nossa cidade ela possa ser mais justa e que os nossos cidadãos tenham a oportunidade de crescer e se desenvolver na vida. As palavras de Dantas Duarte, um menino jovem com propostas tão maduras, candidato a vereador 90.300. Mestre Jurandir do Carmo, qual o seu conceito, como você avalia as palavras do Dantas Duarte? Primeiramente, bom dia aos internautas que estão iniciando o seu acesso ao programa Amigos de Foz neste momento. Eu mando um abraço especial ao meu irmão que está nos acompanhando, é o Joaquim. Participe aí, manda sua proposta para o Dantas. Referente ao nosso candidato, é uma pessoa que ele traz um discurso bem forte em cima do que é a sociedade, né? Realmente espanou com bastante propriedade e conhecimento quais são essas estruturas que está por trás da definição da sociedade e uma que você levanta a bandeira da política. E no seu discurso aqui, você trazendo a questão da poluição dos rios, você acaba aí trazendo um problema social que Foz do Iguaçu tem de anos. Por mais que você tire essa população que esteja aí nas margens do rio, como você colocou na cabeceira do rio Boici, e ali se torna uma favela, você pode fazer toda a estrutura diferenciada para ela. Mas se você não tirar a favela de dentro dela, esse conceito que ela tem de favela, de nada vai adiantar. O seu discurso é bem interessante, as suas propostas vêm de encontro às necessidades da cidade, da população, mas nós não podemos esquecer que cada um só dá aquilo que tem. Essas pessoas que estão hoje morando em condições subhumanas, elas receberam isso da sua ancestralidade. E elas acabam repassando isso para os seus filhos, para as suas gerações. Então nós temos que começar a fazer um trabalho diferenciado. Mudar a essência de cada um, mudar o seu interior. Isso que é a dificuldade. Quando você fala em educação ambiental, está totalmente ligado à poluição dos rios. Eu passo por vários rios diariamente, as nascentes, e vejo o tanto de lixo que está nessas nascentes. E quem joga é a população. O pior ainda é quando você vê uma ligação de esgoto da casa de um morador dentro do rio da nascente. E eles que revoltam. A pessoa faz isso, às vezes, para não pagar a taxa de esgoto,
tem ligação com o destino de água e usa essas nascentes, esses rios que passam nos bairros da cidade, como meio de canalização dos seus resíduos próprios. Onde deveria ter uma fiscalização com maior rigor da Sanepar, que é responsável da rede de esgoto, e autuar essas pessoas. São situações como essa que não dá para aceitar. O poder público está fazendo a parte dela, mas a população deve ter consciência. Então, o eleitor que está nos assistindo, quando se deparar com um crime ambiental nesse sentido, lançamento em indevido esgoto das nascentes, nos rios, liga para a prefeitura, denuncie, ou liga para a Sanepar e faça denúncia, porque você está preservando o meio ambiente, não é só a qualidade sua, mas sim de toda a população. E algum desses rios que cai lá os resíduos do esgoto, acaba indo para o rio Tamanduá, que abastece a nossa água da cidade, de todas as casas, né? Então, nós precisamos da mobilização de toda a população. Qualquer irregularidade, qualquer ato que seja inapropriado, que não seja de acordo com a legislação, denuncie. Por o vereador estar lá, ele precisa do apoio, e o apoio não é só o voto, é também a sua participação, a sua coparticipação de agente fiscalizador. O Dantas chega na Câmara de Vereadores, mais do que nunca, ele vai ter como aliado a população, que vai ver as coisas erradas e equivocadas na sua região e vai estar procurando o vereador para denunciar, que tem o poder de voz para chegar junto ao executivo e tentar sanar da melhor maneira possível. Então, por isso, eleitores, é interessante analisar o que o Dantas está trazendo aqui para nós. É uma fala madura, com bastante conhecimento, com bastante propriedade, e realmente está acontecendo em Foz do Iguaçu. Saneamento básico, nem dizer, precisamos rever toda a questão de saneamento, ainda mais nos bairros antigos da cidade, que você vê, ainda mais nos dias que chove, parece que transborda a rede de esgoto, então fica insustentável aquele mau cheiro. Então, para a população que está ali na beira de rio, é pior ainda, porque tudo acaba desaguando naquele momento. Então, vamos contribuir com isso, vamos fazer a nossa parte quanto cidadão, fazendo essas denúncias aos canais competentes. As palavras do mestre Jurandir do Carmo, comentando o argumento e propostas de governo do candidato Dantas Duarte, 9.300. Amigo internauta, muito bom ter você ligado em nosso programa, do outro lado, compartilhando aí o nosso programa, que é o programa Amigos de Voz, presente de forma integral nas eleições 2020. É muito bom a sua participação é excelente, então não deixe de compartilhar, mande sua mensagem de texto ao mestre Jurandir do Carmo, também poderá responder a sua pergunta, e também o nosso candidato a vereador Dantas Duarte. Que Deus possa te abençoar grandemente. Amém. Agora são 11h03, horário de Brasília. Vamos a um rápido intervalo comercial e a gente volta já com o segundo bloco do programa Amigos de Voz nas eleições 2020. E o Lombardi também quer falar. Mas será que você pode compartilhar o programa? Então vamos lá. Lombardi está parecendo mais o sombra do ratinho, né? Mas é radialista também. No próximo bloco pode vir o Chacrinha e o Bolinha também? Ô, Terezinha, é verdade, esses são mais. Professor, o senhor foi lá do fundo do baú, hein? Chacrinha e Bolinha. Os anos 60, doeu tudo, hein? Daqui a pouco a gente volta, compartilha o programa. Hoje é o dia do radialista, 7 de novembro. Vamos celebrar aí os comunicadores do Brasil todo. Grande abraço, beijo no coração, e a gente volta daqui a pouco com o terceiro bloco do programa Amigos de Voz. Estamos ao vivo no programa Amigos de Voz, recebendo o nosso convidado especial, Dantas Duarte, candidato a vereador, número 90.300. Dantas Duarte, mais 5 minutos na tela para amplificar e incorporar ainda mais propostas e planos de governo. Seja bem-vindo. Agora eu vou falar um pouco de como tem sido a minha campanha, né? Essa experiência pessoal. Eu acho muito interessante estar lidando com o público, pessoalmente, né? Estar falando com as pessoas, o ato de pedir o voto é onde a gente mostra as nossas intenções pessoalmente, né? Para que as pessoas nos avaliem e possam nos dar o seu voto. Que é muito mais do que dar o voto, né? É um voto de confiança, porque quem vota espera que você realize um trabalho, né? Eu ressalto muito que pretendo desenvolver assim, um trabalho sério, né, que leve em consideração essas necessidades que as pessoas me levam e que eu possa representá-las, porque a gente tem tido aqui na cidade uma crise de representatividade, né? Que cidadão em sã consciência se sente representado por
vereadores presos que retornam e pedem salários retroativos ao período que eles estavam presos. Isso é um total absurdo. Quais serviços públicos a gente teve nessa época de prisão, né? O que a gente recebeu como cidadão disso? Só a manchete da cidade de Foz do Iguaçu, com seu nome manchado em rede nacional, por causa da improbidade administrativa, né? Então, nós temos esse ano uma chance muito grande de mudar esse cenário e de colocar pessoas que se comprometam em trabalhar pela nossa cidade, em atender bem o cidadão, porque o que nós como cidadãos esperamos é um serviço público prestado, né? Um bom serviço público de quem está sendo pago ali com os nossos impostos, né? De quem tem suas benesses, seus salários pagos pelo imposto até daquelas pessoas que a gente falou anteriormente, que estão morando lá na cabeceira do Rio Boici, em Palafita, né? Numa realidade que é totalmente ao contrário do que se fala de Foz do Iguaçu. Então, sinto que o eleitor tem sentido falta de um abraço de um representante público. Por quê? Porque eu como novo político, né, o político que me proponho a ser, carrego esse estigma da velha política, de um político que só passa de 4 em 4 anos para poder pedir voto, né? Mas eu sempre explico, gente, é a minha primeira vez na política, também tenho acompanhado isso e sei da indignação de vocês, que é legítima. A gente não pode deslegitimar essa opinião, porque é isso que tem acontecido, né? Então, não só eu, mas outros candidatos também, eu vejo que tem potencial para desenvolver um bom trabalho, né, nessas eleições e casos eleitos, e que a gente possa mudar essa ideia do cidadão em bem atender, né? Quem quer contar com a gente, quem precisa de um serviço público. Uma outra coisa que eu queria ressaltar também é em relação à compra de votos. Já perguntaram para mim se eu não poderia doar a cesta básica, se eu não poderia dar dinheiro. Falaram de candidato tal que foi lá e pagou R$150 para colocar o perfurite no fundo do carro. E eu sempre ressalto, né? Que moral você vai ter nos próximos 4 anos para poder cobrar desse candidato que comprou o seu voto alguma coisa séria, né? Que tipo de serviço você vai receber desse cidadão que quer se manter no poder à base da compra do voto, né? Ele não vai ter comprometimento com o trabalho pela nossa cidade, ele não vai te atender bem quando chegar lá. Então, isso é uma cultura que também vai ter que ser mudada, né? O cidadão ele tem que mudar a sua postura enquanto eleitor e enquanto fiscal do vereador e do poder público. Porque não adianta o cidadão ele se eximir durante esses 4 anos, né? E dizer, eu renego a política porque eu não me identifico com isso e não gosto de falar de política. Mas, poxa, a política que rege a vida cotidiana, é a política que coloca lá, implementa a política pública, é a política que vai garantir que o posto de saúde tenha os médicos que vão atender ali a população. Então o cidadão ele não deve se eximir, né, do seu direito, que é cobrar, e do seu dever, que é atuar como cidadão, e não passar pano e esquecer da função do político, né? Esquecer essa idolatria que existe também em relação ao político. Político é gente como a gente, né? Está ali como político, ele não é político permanentemente, ele está político naquele momento. Mas nos próximos 4 anos ele pode não ser mais político e vem outra pessoa que vai desenvolver um trabalho ali, né? Então, vamos renovar a nossa perspectiva nessas eleições, né? E eu tenho sentido, assim, um sentimento de esperança por parte da própria população, que quer sim renovação, eles buscam e eles perguntam, né? E parece que a população agora está mais acordada em relação à política, mas infelizmente ainda tem muita gente também que prefere se eximir, né? E se reclama hoje, daqui a 4 anos vai reclamar de novo, porque não fez a sua parte, não fez o seu papel, não votou direito e acha que a política ela é permanentemente nesse estado podre que a gente tem hoje, né? Então, mais uma vez eu ressalto, temos esse ano a possibilidade de mudar os rumos políticos da nossa cidade e, muito além disso, atuar, né, como cidadão, como eleitor, para que a política possa andar dentro do trilho e que deixe de ser sinônimo de escândalo ou de podridão, né, de vergonha para nós cidadãos. Agora são 11h12, horário de Brasília. Estamos no programa Amigos de Voz, presente nas eleições 2020. Mestre Jurandir do Carmo, comentando a segunda parte do bloco, na fala do candidato a vereador Dantas Duarte. Quando o Dantas mencionou no primeiro bloco que ele foi ex-marinheiro por 4 anos e fazia missões, né, e fazia voos panorâmicos pela cidade, o voo dele foi bem
profundo. Essa fala dele em cima da política, em cima do eleitor, tem toda a complexidade de que devemos repensar. Ele falou aqui da crise de representatividade, onde ele não se sente representado e tampouco você, eleitor, que está nos vendo. Hoje, antes de vir para o programa, eu passei ali no meu barbeiro, seu Robert Val, um abraço, mora no Jardim Lindóia, uma pessoa de mais ou menos 60 anos. E a fala dele, a queixa dele, foi justamente em cima disso, da corrupção. Dos candidatos que foram lá, ofereceram dinheiro para os clientes lá dentro do salão para pôr perfurite, para pôr uma plaquinha na frente da sua casa. Se você está hoje comprando uma gasolina, perfurite para usar no seu carro, na sua casa, como é que você vai poder cobrar depois de eleito? Então, realmente, nós precisamos de pessoas que saibam representar a população. De 2016 para 2020, um índice importante, que o níveis de candidatos com ensino superior cresceu. Hoje nós temos 144 candidatos dos 359 com nível superior. Dantas, menciono isso porque o Dantas traz na sua explanação conhecimento profundo. Ele é formado em geografia, mas o conhecimento dele vai além, perpassa só a geografia. Então ele teve uma fala aqui sobre política pública que foi de suma importância. Lembra a nossa época de escola, né, Anderson? O SPB, lembra o SPB? O SPB. Então, nós tínhamos a Organização Social Brasil. Lógico, o SPB, com certeza. Então, toda a fala do Dantas está dentro daquilo que o eleitor pensa. E é importante, eleitor, que você não se esqueça, o seu voto tem poder. O seu voto não é diferente do A, B ou C. O seu voto tem o mesmo poder de quem está lá em cima ou de quem está abaixo de você. Então, pense de candidatos sérios. Eu trago aqui uns infográficos, Dantas, para a gente analisar, que este ano nós teremos 183.306 eleitores. Né? E em 2016, nós tivemos 165.730 eleitores, dos quais apenas 150.839 eleitores votaram, ou seja, teve 14.891 abstenções. E dentro desse parâmetro, 82.800 foram votos femininos, ou seja, as mulheres compareceram às urnas mais que os homens. Os homens votaram 68.039 homens, ou seja, as mulheres têm vez, ou seja, as mulheres também devem ser empoderadas e valorizadas. Eu falo que nós temos 2 mulheres aí no estúdio, né, nos assistindo, 3 mulheres nos assistindo, nos vendo, e quando falo em política, algumas mulheres não querem participar. Mas a gente observa aqui, pelo Senado 2016, que elas foi a maioria para darem seus votos. Eu trago outra informação diferenciada, que é a faixa etária que votou nas últimas eleições de 2016. E o grande público, o grande número de eleitores que votaram, está na faixa etária de 35 a 39 anos. 16.317 eleitores, entre o sexo masculino e feminino. E pasme, a juventude. 18 anos nós tivemos 3.115 eleitores. 19 anos, 3.347 eleitores. 20 anos, 3.337 eleitores. Mas onde eu quero chegar com esses dados? Você trouxe uma fala da crise da representatividade. Então, se você se sente mal representado, imagine os eleitores. Nós tivemos 14.000 abstenções em 2016. Este ano nós aumentamos o número de eleitores em 20.000 eleitores. Nós temos um quadro diferenciado, que é a pandemia, onde muitas pessoas poderão não comparecer às urnas com medo da doença, do Covid. Então é importante nós lembrarmos também que nós teremos um horário diferenciado para o idoso, das 7 às 10 da manhã. Então o idoso pode ir tranquilo nesse horário, votar, exercer o seu direito de voto. Falando em idoso, em 2016, nós tivemos na faixa de 85 a 89 anos, que não é obrigado a votar, 86 eleitores. Da faixa de 80 a 84 anos, nós tivemos 355 eleitores. Da faixa de 75 a 79 anos, 1.076 eleitores. E da faixa de 70 a 74 anos, 2.664 eleitores. Se você analisar aqui o número de idosos com jovens, perpassa. O jovem está votando menos do que o idoso. Então nós precisamos que essa massa da juventude seja igual à massa da terceira idade, que realmente vai exercer o seu direito, que vai buscar seu representante, que vai fazer jus à sua busca depois da Câmara de Vereadores ao Executivo. Precisamos de pessoas que realmente sabem o que quer, igual o nosso candidato Dantas Duarte. Por isso que eu estou trazendo esses dados. São dados que refletem como foi 2016. Né? E agora 2020, nós tivemos um salto quântico
mas infelizmente a pandemia está deixando na estagnação. Então, eleitor, pense bem, analise esses dados, discute com seus familiares. Se quiser uma cópia dos dados, mande seu e-mail aqui no nosso canal aqui do Facebook, que nós poderemos repassar para você estar analisando e discutindo também. Então, Dantas, esses dados também você pode se apropriar deles, é só pedir, eu quero. até para a gente tentar fazer algo diferenciado. Eu te fiz o desafio antes dos bastidores aqui, né, pós-eleições, fazer um trabalho diferenciado com a juventude, que precisamos resgatar a juventude. Nós só temos aí um final de semana para a juventude, onde a maioria vai, para as baladas, para os rave. Poucos procuram conhecer a palavra, poucos procuram viver uma vida espiritual. Então a gente precisa resgatar isso, trazer essa juventude desse mundo perdido para um mundo sadio, seguro. Então, conto com você para a gente conseguir conquistar mais adeptos dessa jornada, que precisa mostrar um caminho diferenciado para esse público. Comentário importantíssimo e palavras maduras do mestre Jurandir do Carmo, palavras orientadoras, ensinamentos bacanas aí para somar ainda mais na vida dos nossos jovens, comentando o argumento do candidato a vereador Dantas Duarte, 9.300. Agora são 11 horas e 17 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco com o terceiro e último bloco do programa Amigos de Voz. Compartilhe e eu volto já já. Nós vamos ao último bloco do programa Amigos de Voz. Dantas Duarte, menino inteligente, com uma proposta bacana. Eu estava dizendo agora há pouco do Dantas Duarte aqui no programa, que esse menino tem uma história de muito sucesso para construir pela frente. É um piazão novo e vocês vão ouvir muito esse nome por aí. Grave esse nome, Dantas Duarte. Responsabilidade, né? Eu fico muito feliz assim, pelo reconhecimento de todos, né? E por acreditarem que sim. Aliás, Dantas, eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, era só abrir espaço. O meu programa não é um programa de entrevistas, mas de apresentar tecnicamente os candidatos no programa Amigos de Voz. Você fez um comentário no começo do programa e você disse que não era importante saber disso, mas é claro que você, como menino inteligente, já estudou e sabe desse resultado. Um candidato como você é vereador, que está no partido, não sei como é que funciona a sua coligação, mas hoje um menino como você, para entrar, para ser vereador, precisaria de pelo menos quantos votos na sua legenda? Aí eu vou pedir uma ajuda do universitário também, o Jurandir. É porque existe ali o número de eleitores, né, aptos a votar dentro do município. É uma coisa tão obscura essa questão de legenda, né, professor Jurandir do Carmo? Sinceramente, eu estudo sobre política, mas eu não consigo entender na íntegra. Para mim mesmo não é muito claro também. Né? Eu acho muito obscuro isso. E aí é uma coisa que a gente falha também enquanto cultura, né, no Brasil. Esclarecimento para mim, para o Dantas e para muita gente que está em casa, como é que funciona isso, mestre Jurandir? Geralmente, cada partido tem um número X de candidatos e aí faz a divisão em cima do número de eleitores. Então, tudo depende da coligação. Igual o Dantas é do partido 90. 90. A coligação dele tem quantos partidos? Lá é o PROS e o Avante. No PROS eu sei que tem 23, no Avante, se eu não me engano, são 17, alguma coisa assim. Possivelmente ele vai ter que fazer aí acima de 1.500 votos para estar com a vaga na Câmara. E torcer que os demais companheiros, os demais 22 candidatos, façam uma votação expressiva para dar o total de votos, o rebolo. A gente fala, o Dantas fazendo 1.300, eu como candidato, você como candidato, cada um faz 500, ajuda a subir uma vaga. Facilita então. Entendi. Fazendo um número X de voto, 15 mil votos, digamos, tem aí uma cadeira. Fazendo 18 mil votos, por exemplo, tem 2 cadeiras. Então, quanto mais votos ele puder fazer e os parceiros de campanha trazer também os votos, vai fazer a somatória, o rebolo. E aí poderá ter de 2 a 3 cadeiras. Então, tudo depende do número de candidatos para saber quantas vagas poderá inserir aí na Câmara de Vereadores do partido dele e a sua coligação. Agora 5 minutos na tela para o candidato Dantas Duarte, 9.300. Eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para responder o pessoal que está comentando aqui na entrevista, né? Queria mandar um abraço para a Cleide, né, que está acompanhando a gente aqui comentando. Rafael Lima, meu amigo lá de Santa Helena, né? Que ele também serviu na Marinha comigo, tem uma ideia muito parecida com a minha, acredita na gestão ambiental, né, por parte do poder público. Então ele diz aqui, alguém que defenda o meio ambiente, estamos aí, Rafael, pode contar, porque eu pretendo sim fazer um bom trabalho pelo meio ambiente da nossa cidade,
Até porque o meio ambiente é uma questão de gestão. Sim. E isso tem sido deixado muito de lado, né, nas discussões dentro da Câmara, dentro da própria Prefeitura e até mesmo da atuação da Secretaria de Meio Ambiente, que parece não atuar, né? É que quando fala meio ambiente, as pessoas têm noção só rios e a Mata Verde. E não é, né? É um macro, é um resíduo que o morador está lançando todo dia na rua, é as queimadas, né? São as podas de árvores drásticas, são as supressões sem liberação. Então tudo isso envolve essa grande política chamada meio ambiente. E as pessoas não têm essa visão, essa aceitação. Então, você, eleitor, viu alguém queimando o lixo, cortando uma árvore, fazendo uma poda drástica em período que não é legalizado, denuncie. Você vai estar preservando o nosso meio ambiente. O Joca, né, ele diz: o importante é o eleitor se fazer representar e fiscalizar também os seus representantes. Muito bem. É isso, né? O eleitor se exime, ele não vai ter moral para poder cobrar depois, né? Ou vai vender o voto também. Essa conversa de reclamação de que o candidato só chega de 4 em 4 anos para pedir o voto, só não vai mudar nunca, né? Você traz aqui para nós, Dantas, que é uma via de mão dupla. Tanto para você, o candidato, quanto para o eleitor. Então você está no caminho indo e o eleitor vindo ao encontro. E os dois ali fazem um trabalho diferenciado. Então é importante frisar isso. E isso é uma cultura que a gente, né, eu enquanto candidato e vocês aqui enquanto eleitores, a gente tem que trabalhar e disseminar também, né? Porque faz parte do nosso trabalho cidadão. A gente não pode deixar se perder essa cultura da fiscalização por parte do eleitor e do eleito, né? Porque senão a gente vai voltar aos mesmos níveis de alguns tempos atrás, né? De uma política que é charlatona, né? Que é corrupta. E eu acredito que hoje a gente tem todos os instrumentos para poder mudar esse cenário, né? Instrumentos tecnológicos e culturais aí para a gente poder atuar como cidadão e fiscalizar, né? Contribuir para a construção da cidade. A campanha da barganha acabou, né? Acabou. E quando você fala da fiscalização em instrumento tecnológico, até esses dias o Anderson trouxe no jornal que a Polícia Federal estará usando drone para fiscalizar o dia das eleições, né? Sim. Então, assim, um instrumental diferenciado, onde quem vai ganhar com isso é o eleitor. Aquela questão de comprar o voto no dia, fazer a boca de urna e colocar o dinheiro escondido, isso poderá acabar. Ô, professor, uma outra coisa que eu queria perguntar, você não acha que o eleitor também deveria ser punido, aceitando, compactuando com a corrupção, o cara recebendo dinheiro? Porque, na verdade, eu acho que pior do que o cara que ofereceu É quem recebeu. é o cara que recebeu. Mas aí que está, Anderson, esses dias eu comentei aqui sobre corrupção, né? Não adianta nós falarmos que somos contra a corrupção se nós estamos cometendo a corrupção. E eu citei exemplos. É a TV gato na nossa casa, é fazer uma ligação com o de água, de luz, puxar o gato do vizinho da internet. Então tudo isso é corrupção. Agora, o eleitor que está aceitando vender o seu muro para colocar uma plaquinha do candidato, que está aceitando receber R$100 por semana para colocar um perfurante do candidato, que está aceitando um tanque de gasolina para ficar passeando com o perfurante do candidato, este tem que ser penalizado. Por isso que nós não temos equipamentos públicos adequados para a população. Por isso que falta vagas nas creches, nas escolas, por isso que os postos de saúde não têm atendimento de qualidade. Porque o eleitor é corrupto. Como é que vai cobrar depois daquele candidato? Se ele já vendeu... A lei eleitoral hoje, professor, proíbe você colocar, por exemplo, na porta da sua casa, por exemplo, a foto do candidato, ou o TSE não... Ela não proíbe. Não proíbe. Mas desde que seja voluntário. As denúncias que nós recebemos é que isso não está sendo voluntário. Está sendo ali o poder do dinheiro. Mas como que administra isso? Não dá para administrar isso. Como é que vai saber se é voluntário ou está recebendo? Eu acho que deveria ser proibido. E o cara fazer o trabalho eu acho que no muro. Já que não pode, por exemplo, ter um showmício, por exemplo, então complicado isso, né? Fiscalizar esses atos naturais não é fácil, né, Dantas? Mas ainda assim eu vejo que das últimas eleições para cá a lei evoluiu bastante, né? Está equalizando o poder dos candidatos, né? A última eleição do presidente aí nós vimos uma mudança de comportamento tanto do método de fazer campanha quanto do eleitor. Então o trouxe um diferente, está repercutindo agora em 2020. Né? Você que está fazendo a campanha sobre 2 rodas, você tem visto esse cenário, você também usando a rede social, conseguindo muitos eleitores, muitos seguidores através da sua rede social. Né? Então, o comportamento está mudando. Agora, a fiscalização do TSE, TRE, tinha que ser com mais rigor. Só que, infelizmente, a população denuncia, porque ela é conivente. Mas, se Deus quiser, né, e se todos os cidadãos quiserem também,
a gente vai conseguir mudar o rumo dessa política e o rumo da cidadania também, né? Que tudo isso está dentro do contexto da cidadania e a gente tem que exercer nossa cidadania e cobrar nossos direitos e ter nossos deveres também, né? Fazer nossa parte como cidadão para que a nossa sociedade funcione e para que a gente não passe os 4 anos reclamando da forma de que a política tem sido conduzida, né? Então temos aí a oportunidade nas nossas mãos na semana que vem, no domingo, né? As palavras de Dantas Duarte, 11 horas e 32 minutos, fez uma exposição interativa juntamente com o mestre Jurandir do Carmo. O Júnior marca 2 minutos na tela para as considerações finais do candidato a vereador Dantas Duarte, 9.300. Na tela, Dantas, muito bom tê-lo aqui, foi, sem sombra de dúvidas, um argumento muito nobre, muito seleto, muito augusto, com certeza foi muito esclarecedor para os seus eleitores e outros que a partir de agora se tornam também simpatizantes da sua forma de pensar, da sua espinha dorsal de vida no campo político daqui para frente, como alguém que verdadeiramente se preocupa com a comunidade. 2 minutos na tela. Muito obrigado pelo reconhecimento, né? Muito obrigado TV Foz também pelo espaço de poder expor as ideias e contribuir para a construção desse debate, né? Contribuir para a construção da cidadania. Eu quero reforçar aqui o meu compromisso ao qual estou me colocando nessas eleições. O compromisso que tem como base a perspectiva de uma administração pública consistente, transparente, honesta e técnica. Uma administração pública que vai nos permitir, a partir dessa base, trabalhar o meio ambiente, trabalhar a ciclovia. Essas são as propostas que eu trago lá no meu plano de legislatura. Eu não vejo como trabalhar esses eixos sem ter uma base administrativa, né, que seja consistente, que permita atuar em outras partes. Então eu reforço esse compromisso e o compromisso de estar atuante junto à sociedade, né? Porque é um costume meu estar andando aí pela cidade, estar conversando com as pessoas, é uma coisa que eu não pretendo mudar. Eu já venho fazendo isso já há muito tempo, desde a época da pesquisa científica, desde a época da Marinha, né, que eu não tinha compromisso nenhum com a ciência e nem com a política, mas eu já andava aí pela cidade porque gosto muito de conhecer os bairros, gosto muito de ver como é que está a situação da cidade em geral e para conhecer o lugar onde a gente vive, né? Então isso é muito importante. Se a gente constrói uma cidade que seja mais igualitária, né, onde a gente consiga atender aqueles cidadãos que a gente falou, né, que moram nas favelas, onde a gente consiga distribuir os postos de saúde e fazer uma política pública consistente que atue para os cidadãos, né, é isso que eu pretendo estar lá trabalhando. E eu queria reforçar que o Brasil grande, que a gente tanto espera, começa aqui na nossa cidade. Não adianta a gente almejar uma perspectiva de um país evoluído, né, de um país que vai ter vai atingir níveis tecnológicos próprios, né, que vai ser uma potência mundial, se a gente não começar aqui pela nossa cidade. E trago isso aqui dentro do contexto do pensamento militar que eu tenho, porque eu acredito no Brasil, acredito que nós somos, sim, um grande país com muitas riquezas e que podemos ser uma potência mundial. Mas a gente deve mudar isso dentro do nosso município e o Brasil Forte se faz aqui, porque somos cidadãos brasileiros, iguaçuenses, e Foz do Iguaçu é uma terra de todos os cidadãos, né, de muitas etnias, e contem comigo para poder fazer uma boa administração pública. Estou aí me colocando à disposição porque eu acredito que posso desenvolver esse trabalho, acredito que posso trabalhar pelo meio ambiente lá dentro e dia 15, 90-300, aperta o verde lá e confirma. Conta com o Dantas. Ele não é o Aquaman, mas é o homem das águas. O homem da marinha, o homem que gosta muito de nadar, né? Candidato a vereador Dantas Duarte, 90.300. Mestre Jurandir do Carmo, suas considerações finais no programa Amigos de Voz. Eleitor, é importante lembrar que no próximo domingo, dia 15, é o dia decisivo para você mudar a nossa realidade. É importante você lembrar que são 2 momentos do voto. O primeiro para o vereador, que são 5 dígitos, e o segundo para o prefeito, 2 dígitos. Então, lembrando também que nesse domingo não teremos o uso da biometria devido à pandemia. Então, não esqueça de chamar um documento com foto ou aplicativo no celular do TSE para você estar com seu título de eleitor digital no aparelho.
É importante lembrar que das 7 às 10 da manhã, horário prioritário para os idosos. E até às 17 horas é o horário para toda a população que está votando. Então vamos fazer diferente, vamos despertar cedo, ver se tem ainda dúvida ou não com os candidatos. Se tiver dificuldade de lembrar do número do candidato, é só anotar os 5 números primeiro do vereador e os 2 do prefeito. Então vá com a colinha na mão, não pode usar o celular dentro da cabine eletrônica, faça o seu direito de cidadania, de cidadão. Dantas Duarte, uma pessoa incrível, conversou com nós aí de igual para igual, jovem, com bastante conhecimento, pessoa realmente preocupada com a política pública, traz aí uma questão das mazelas sociais existentes nas beiras dos nossos rios, porque nós temos 2, 3 rios na cidade, né, que corta a cidade. Ele traz uma fala bacana, que é o conhecimento da ciência e política. São poucas pessoas que sabem ligar a ciência com a política, Anderson. E o Dantas consegue fazer isso aí tranquilo, com a suavidade, uma calma, uma serenidade. Então, eleitor, pense nisso, analise esse candidato. Ele trouxe uma frase bonita ali: um Brasil forte se faz aqui. E ele tem a convicção e tem a credibilidade que uma Foz do Iguaçu forte se faz com ele. Então, por que não dar uma confiança para um menino desse, 28 anos, né, que tem uma mente brilhante e poderá ser um grande líder na política daqui para frente. É um nome que ninguém conhecia, está sendo conhecido agora. Eu acredito também que você não deva parar por aqui, se não der certo essa empreitada, seu caminho está começando agora. Então você tem um futuro pela frente na linha política, e essa sua visão de administração pública é isso mesmo, é com transparência e com o poder na mão para resolver as coisas. Não podemos ficar atrelados, com as mãos aí amarradas. Então, vá fundo nesse seu propósito. Eleitor, mais uma vez, é mais um candidato que a TV Foz traz para você, que o programa Amigos de Foz tem o prazer de estar entrevistando, é a segunda vez aqui no programa, e realmente ele trouxe uma bagagem diferenciada nessa segunda visita, né, com mais coerência, com mais convicção do que ele está vendo na cidade. Então, analise o nome dele, analise as propostas que ele trouxe aqui, procure na rede social conhecer um pouco mais do Dantas Duarte, que você não irá se arrepender. É o homem que faz a campanha sobre 2 rodas, o homem da bicicleta. Um abraço a você, eleitor, vá confiante dia 15, um abraço, Dantas, boa sorte nessa empreitada. 11h39, chegando ao final do programa Amigos de Foz. Mais uma vez, muito obrigado, Dantas Duarte, pela sua participação. Foi uma participação de uma somatória muito forte. Eu tenho certeza absoluta que foi muito bacana para a sua história, para o baldrame da sua história. Eu sempre digo que é importante você fincar estacas e começar a baldramizar a sua vida. É exatamente isso que você está fazendo. Mais importante do que construir para cima, primeiro é construir para baixo. Entendeu? Depois que você construir para baixo, aí para cima é mais fácil. Solidificado. Aí já era, meu irmão. Entendeu? Ninguém consegue te derrubar. Essa é a grande verdade. O mestre Jurandir do Carmo está todo elegante, com uma camisa muito parecida com a do apresentador. Foca das 2 aí, rapaz. Volta a tela cheia lá. Foca em mim, foca em mim. Olha lá. Dá uma olhada na nossa camisa. A Cleide caprichou na camisa do mestre Jurandir do Carmo hoje. E, rapaz, olha, o Jurandir do Carmo nunca esteve tão elegante como depois que eu conheci o Jurandir. Antes ele vinha todo trabalho com os coletes e tal, correr. E o cara está virando um astro da televisão aqui da Obrigado, obrigado. E aliás, hoje o cara estava dinâmico no programa, né? Estava um apresentador. Cheguei até a sair do estúdio uma hora aqui, viu? Parabéns ao mestre Jurandir do Carmo, um amigo que Deus me deu de alguns meses para cá. Sou grato a Deus pela sua vida, pela vida da sua bonita esposa, a Cleide, que Deus te abençoe. E eu glorifico a Deus pela sua vida e me sinto honrado por ter lhe conhecido. Tenho a certeza que a recíproca é verdadeira. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe Dantas, também o mestre Jurandir do Carmo.